É porque é um rolo, a nossa cabeça é um rolo de tanta religiosidade, tanta coisa que se pega, a gente vive um jugo. Em vez de viver livre aqui, a gente vive jugo. De quem é a nossa cabeça, querido? Quem é que conduz a nossa cabeça? Porque a gente fica oscilando, preso a um monte de coisa. Eu falei, rapaz, isso é verdade, um dia isso vai acontecer. Vai acontecer o quê? Todos nós vamos morrer, meu irmão, mas um dia Jesus vai falar assim: Pedro Rocha, acabou, pode levantar. Rapaz, esse dia vai chegar, mas enquanto não chegar, querido, essa cabeça aqui tem que ser dele. Quando eu sei quem eu sou, eu sei para onde vou. Quando eu sei no que pensar, eu sei qual é o meu caminho. Mas Deus chama Abraão e fala: sai da tua parentela. Abraão é um cara que tinha posses, querido. Abraão tinha uma família, Abraão tinha uma história. E Deus chama ele, e Abraão volta de novo e fala: mas o que eu vou ganhar? E Deus fala assim: ó, vou te falar. Sabe o que tu vai ganhar? Eu vou estar contigo todo o tempo. Pode ser? O que tu quer mais, cara? De quem é a tua cabeça? Se na tua cabeça tem Ele, você tem tudo. Aí você vai descobrir que o reino de Deus é simples. Assim como tu quem? Deus. Me enviaste quem? Jesus. Eu também vos envio. Quem está enviando quem? Jesus está enviando quem? A gente. De que maneira? Como o Pai enviou ele. A pergunta é: como é que o Pai enviou ele? Caraca, João 3,17, queridos. Porque Deus amou, enviou. O reino de Deus, querida, é vivido por amor. E no amor cabe tudo. Pensa nisso. Eu sou da Mangueira. Então quem é da Mangueira não tem inveja do Borel. Mas ontem, quando ele começou a se prolongar naquele sermão dele, quase que eu pedi uma parte e disse: você está já interferindo no tempo. A grande crise da igreja não é uma crise de conhecimento, mas é uma crise de obediência. Você conhece, mas não vive como quem conhece deveria viver. E para minha própria sobrevivência espiritual nisso, eu fico sempre tentando sistematizar a minha fé, aquilo que eu creio. Entretanto, aquilo que é fundamento da fé nem sempre é explorado nesses dias como devia. Você pode estar numa igreja que por um ano a fio não pregou uma mensagem sobre Jesus Cristo. O pessoal marchou ao redor do morro do Jericó, ungiu a porta, fez isso, fez aquilo, mas não sabe nada a respeito da obra eterna da cruz, do sacrifício do Cordeiro, aquilo em que a nossa fé está assentada. Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Eu não creio, nem sigo a um sistema humano. Eu creio e sigo uma pessoa, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que vive por séculos sem fim e que reinará para sempre. Eu queria falar um pouco sobre um Deus que toma a iniciativa, porque o texto de Gênesis 12, disse Deus a Abraão. É uma história real, é uma história palpável, que tem identidade civil. Um Deus concreto fala com um sujeito concreto, que não é um mito. O que Deus está dizendo para esse homem é: a tua segurança tem que estar em mim e não nas coisas que você possui. Os passos que a fé requer são exatamente: eu te adoro por quem tu és e não por quem eu sou. Ele quer que eu ame a vida. Ele quer que eu acorde hoje com gosto de vida na boca. A vida que eu tenho aqui, hoje e agora, é uma dádiva dele, é um presente dele. E eu quero ser um cristão alegre, cheio de vida, que as pessoas ao redor digam: puxa. Essa quinta conferência, de cristianismo autêntico,
Eu estava ouvindo ali o pastor Edson sobre o Abraão, que Abraão tinha 75 anos. Eu estou fazendo 75. Cada dia que nós lemos a palavra de Deus, coisas que nós já lemos tantas vezes, de repente você se dá com uma coisa nova, porque a palavra é vida. Jesus é a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus tinha um ministério público e um ministério pessoal. E no ministério pessoal ele ia explicar o que ele tinha dito. E aí entra a doutrina cristã, aí entra o fundamento da nossa fé, aí entra os ensinos escatológicos ou não sobre o reino. E ele sempre ensinou. O que o pastor pergunta hoje sobre Abraão? Só você for ler lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, diz assim: Abraão esperava uma cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Essa é a nossa capital, essa é a nossa morada, essa é a cidade que Abraão esperava. Nova York pode ser muito bonita, Chicago pode ser uma maravilha, Montreal, Rio de Janeiro, mas igual a Jerusalém Celestial, que vai descer, habitação de Deus aqui conosco, aí vai se cumprir a promessa de Isaías, só lá, Deus conosco, Emanuel, retorno ao princípio. Só que quando o homem pecou lá no Éden, Satanás falou assim: agora é o fim, ganhei, esculhambei. Só que Deus tinha um plano. Uma questão que eu acho que é epidêmica, um problema que nós temos no cristianismo contemporâneo e do sentimentalismo. E muita gente quer viver na ficção da inocência. E o cínico tem uma revolta visceral contra a ficção da inocência, porque ele confiou um dia e foi desiludido. O que está por trás do espírito cínico é uma vingança contra o mundo, por causa do reconhecimento da sua própria falibilidade, do seu próprio pecado. O cínico precisa começar a duvidar de si. Esse é o último estágio para a santidade. Ele tem que parar de duvidar de todo mundo e começar a duvidar de si mesmo. Satanás virou o pai da mentira porque ele duvidou de Deus e acreditou na conversa dele mesmo. É muito sério isso, porque o cinismo bloqueia a nossa relação com Deus. A gente não consegue se comunicar. Você vai ver que tanto o crédulo sentimentalista como o cínico, os dois têm o mesmo problema. Eles não aceitam o mundo como Deus colocou diante de nós. Qual é a resposta para esse negócio? Gente, a resposta é a gratidão. Se você não consegue olhar a criação e dar graças a Deus, então o que você vai fazer, de acordo com o resto do texto? Você vai criar ídolos. A origem de todo pecado é esse orgulho e essa ingratidão no início. É a incapacidade de ser grato a Deus pelas coisas. Se esse mundo foi criado por Deus e está sendo redimido por Deus, a presença do mal no mundo não pode me fazer jogar tudo fora. Não posso, eu não posso jogar a arte fora, eu não posso jogar. Un privilegio muy grande poder estar frente a pastores, evangelistas, maestros, misioneros. Así que comenzaron a venir muchas cosas dentro de mi corazón. E vieram muitas coisas no meu coração. Lo primero que vino es que, la verdad, necesitamos cristianos auténticos. E a primeira coisa que me veio foi que, na verdade, nós precisamos de cristãos autênticos. ¿Por qué no hay cristianos auténticos en este tiempo? O sea, ¿por qué hay pocos cristianos auténticos en este tiempo? Y encontré un montón de excusas, un montón de razones. Social, sociológica, la razón histórica, las decepciones, la desilusión que muchos han sufrido, muchos cínicos y muchos sentimentalistas. Estar dispuesto a dar su vida por Jesucristo. Cuando estén dispuestos a dar su vida por Jesucristo, entonces habrá empezado a ser un discípulo. Quando vocês estiverem dispostos a entregar a vida, e não só passar fome, dificuldade, ser feridos, mas entregar a sua vida por Jesus, ahí no seremos de fato discípulos. Pero cuando la iglesia vuelve a Cristo, cuando el púlpito vuelve a ser, en el púlpito se vuelve al mensaje de la cruz, al mensaje de la entrega de una vida consagrada para Jesucristo, entonces la iglesia vuelve a renacer.
vuelve a vivir. Lo único que va a marcar a la próxima generación son hombres y mujeres que tengan un encuentro personal con Dios profundo, que cambie. La iglesia debe volver a los pies de Cristo. La iglesia debe volver. Iglesia, en el nombre de Jesús te ruego, no te salgas del camino, no te salgas de la verdad. Encuéntrate cada mañana con Él. Que tem a ver com essa questão de o desafio do cristão para ter uma espiritualidade integral, o desafio que a gente tem de uma expressão do reino de Deus que realmente manifeste a glória de quem Deus é. Quero apresentar o Huckmacher como um grande modelo, né? Uma pessoa para a gente se inspirar no tipo de missão que a gente pode realizar diante dos desafios que a igreja tem hoje. Existe uma limitação do testemunho dos evangélicos enquanto presença cultural. A fé tem que se integrar com a vida. E essa é uma crise que eu estou colocando aqui que é muito forte, né? Assim, tem muito cristão que a vida é só uma antessala para aguardar Deus vir e destruir tudo, porque nada presta. Então esse tipo de cristão realmente não vai querer ter nenhum tipo de atuação de glorificar a Deus na cultura, de glorificar a Deus nas artes. Não tem esse tipo de discurso. E por outro lado, você tem gente que enfatiza muito isso, mas que adquire um tom cínico no discurso, que o Guilherme falou aqui, né? A gente pode dizer que esses dois grupos representam muito, né? Os sentimentalistas e os cínicos, que o Guilherme aqui uma frase, só para a gente ter um pouquinho desse espírito do Huckmacher, nessa atuação dele, na área que Deus havia o chamado, que ele tinha convicção, né? Então ele dizia isso para os artistas, né? Os cristãos, os artistas em geral. Eu dou a você 2 razões para fazer uma obra de arte, que você ame a Deus e ame ao seu próximo. Lembre-se onde os problemas de sua própria geração se encontram, e então vá ao trabalho. Ouse ser você mesmo, ouse ser um indivíduo, defenda sua liberdade com unhas e dentes. Talvez estejamos em um campo de concentração 10 anos a partir de agora, mas este não é o ponto. Temos responsabilidade apenas por hoje, de amar a Deus e ao nosso próximo e viver vidas retas e honestas. O que nós fazemos tem resultado no mundo de Deus. E o que nós não fazemos, também. Então, gente, Huckmacher desafiava o cristão a agir de uma forma coerente com a sua fé para trazer ao mundo a luz do Evangelho em dimensões da vida que antes eram intocadas por este. Gente, eu apresento o Huckmacher, então, como uma promissora fonte de inspiração, oferecendo raízes e asas, né? Profundidade de sabedoria para a gente refletir sobre os desafios que a gente enfrenta como cristãos e capacidade de alçar voos. Eu queria nos situar, né? A gente precisa ter clareza sobre o que nós somos e sobre o que Deus é, porque essas duas coisas são a referência para a gente pensar o cristianismo. Para você chegar perante Deus, você não pode chegar com mérito, você precisa chegar nu. Você precisa chegar como você é. O Evangelho de Jesus não fala sobre o que nós fazemos por Deus. Fala do que Deus fez por nós. Esse é o Evangelho. Precisamos crer na autoridade plena das Escrituras. Outro fundamento que a gente não pode abandonar. A centralidade de Jesus Cristo. Porque a obra da redenção humana, ela não podia ser feita por um homem qualquer, como eu e você. Ela tem uma aferência diretamente com a divindade. Só Deus poderia redimir. Mas compreender que Cristo é o ponto central, onde todas as coisas convergem, isso é fundamental para que o seu cristianismo seja autêntico. Isso não é um tipo de prática que a gente deve adotar. Isso, queridos, é a mola que sustenta o universo. O leite espiritual, aquilo que vai alimentar a nossa mente, o nosso espírito, mas também, e já foi tocado isso aqui em algumas vezes, que a Bíblia também tem implicações na nossa saúde física também. E o próprio Projeto Luz da Amazônia, ele tem a assistência médica, odontológica, né, enfermagem, tudo aquilo ali, que é o cuidado com o corpo também. Então, a gente sabe que o homem é corpo, alma e espírito. O corpo daquilo que você é. Não é à toa que Jesus veio em carne e ele ressuscitou em carne e está à direita do Pai, o Jesus Cristo, homem. Então, ele vai redimir todas as coisas e o nosso corpo vai nos dar um corpo glorificado, nos representando. Ele se fez carne. E quando ele voltar na sua glória, vai ressuscitar os nossos corpos.
Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se a Bíblia usa o corpo como uma analogia para explicar para a gente como que a gente se relaciona com Cristo e como que a gente se relaciona uns com os outros, isso não está ali por acaso. Para ela funcionar bem, ordenando, organizando, fazendo o corpo funcionar, ela precisa entender o que o corpo está passando. Então a cabeça percebeu a necessidade do corpo e deu a ordem ao corpo para que ele busque alimento e o alimento que o satisfaça. Ela recebe as informações do corpo sobre suas necessidades, sobre as condições do meio ao redor, e ela elabora a resposta a isso. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado cresce quando precisa. Deixe de receber nutriente para priorizar a cabeça. O que é isso, se não uma forma de amor, né? Uma analogia para o amor. Essas células estão priorizando as células do sistema nervoso, uma forma de entregar aquilo que ela tem. A espiritualidade abrange a integralidade do homem. Se essa é a sua função no corpo, com excelência, com alegria, com gratidão, reconhecendo que foi Deus que te deu isso. Você não reconhece seu dom e você, na verdade, está dizendo que Deus não é suficiente. Você não está dando glória a Deus. Para que o Senhor possa estar reciclando isso no nosso coração, cada palavra, cada mensagem. Quantas pessoas passaram por aqui, como o Pedro falou aqui hoje aqui, né? Como o corpo ele é maravilhoso, como ele é diverso, como ele é composto por várias formas diferentes. Eu amo isso e cada dia que passa eu tenho amado mais isso. Que Efésios 3:10 fala que pela igreja, né, a multiforme graça e sabedoria vai se manifestar a todo principado e potestade. A sua identidade não é quem você é igual a quem você foi criado. Você só consegue identificar quem você é se você tem uma visão de quem ele é. Mas eu acho que uma das coisas que Deus está querendo nos ensinar não é o tanto que eu estou vendo ou entendendo, é de onde estou vendo. Se eu estou nele ou não estou nele. Para mim, discípulo significa para mim imergidos completamente na realidade do reino. Sabe o que é uma imersão completa? O batismo. Aquela pessoa que está dentro, que entrou, que agora ela vai começar a desenvolver a sua capacidade de se mover, de existir, de viver a partir daquela. Deus está nos chamando, o Senhor está nos chamando para uma imersão, para entrarmos em agradecer a Deus. É bom a gente ver a conferência crescendo, né, cada ano, e mais pessoas na compreensão do que é um cristianismo autêntico. O Ender falou sobre uma antropologização de Deus e uma divinização do homem. O que é isso? Deus se tornando cada vez mais servo e o homem se tornando cada vez mais senhor. João Calvino dizia assim: você quer conhecer a Deus de verdade? Você precisa primeiro se conhecer. Se você não se vê da forma real perante Deus, como você é, sem Cristo, você nunca vai dar o devido valor a quem Cristo é. Não sei quantos de vocês aqui tiveram, de fato, uma compreensão ou entendimento do que significa e quais são as implicações de confiar de forma autêntica, de forma honesta, na suficiência da obra que Jesus Cristo realizou. O nosso cristianismo tem desafios que são peculiares, mas nós temos ao mesmo tempo uma herança que nos foi legada por pais espirituais, por grandes homens de Deus, que nós precisamos visitar para compreender para onde vai a nossa tarefa. O que eu quero falar é que, acima de tudo, os 5 pontos afirmados pela Reforma Protestante são 5 pontos que afetam a existência de um cristão, o estilo de vida de um cristão. Esse testemunho, gente, que se integra à nossa condição humana e proclama, anuncia nos gestos mais modestos que eu estou em Cristo e Cristo. A cruz é um drama teatral que Deus exibe diante dos olhos do mundo, diante do mundo, a beleza do seu amor. Esse amor cruciforme, esse amor em forma de cruz que se exibiu perante nós, perante os nossos olhos. Quando isso não te confrontar, enquanto isso não te chocar, enquanto isso não afetar as estruturas mais viscerais da sua vida, mais profundas da sua existência, não adianta, Cristo não vai sair pelos seus poros. Eu quero que você imagine Paulo escrevendo a carta. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e
por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer.